Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer um assunto diferente, né? Estamos falando de aves, de manejo e tal, e hoje nós vamos falar da, de algo que teve uma repercussão muito grande esses últimos dias no meu Instagram. Fiz uma publicação lá alguns dias atrás, nós tivemos mais de 130 mil visualizações. Nós temos aí uma média de 50, 60, 40 mil e de repente nós tivemos mais que o dobro, né? E assim, o que chamou muita atenção, que levou ao público, né, visualizar muito essas fotos, é a qualidade do tamanho de algumas aves, né? E aí o pessoal, a dúvida que surgiu, né, e que o pessoal andou questionando a gente, mas como que a gente conseguiu? Teve pessoas que até perguntaram, mas isso existe no Brasil, né? E existe no Brasil, existe em Porto Ferreira, existe no nosso criatório. E como que a gente conseguiu isso, né? Na verdade, questão é de seleção, é trabalho, né, de seleção, de separação, de tentar melhorar a qualidade das aves, né? Basicamente é isso, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Como que é a seleção? Esses dias eu postei alguns vídeos, alguns lotes que nasceram, 2 lotes que nasceram, deve dar mais ou menos uns 300 pintinhos, 400 pintinhos no total. E aí fala, mas e aí, você vai vender? Isso aí é matriz? Como que é, né? E aí eu falo para vocês, é o seguinte, isso, uma parte é matriz, e uma parte é descarte. Ah, mas você não cria raça pura, então como que é descarte, né? Olha, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, quando você cria raças puras, você tem duas situações que você tem que levar muito em conta. Primeiro, é a questão do sangue. Você tem aves que têm o sangue fechado. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com relação à consanguinidade, né? Ah, então você não vai conseguir, você cruza parentes. Não é bem assim, mas você tem que fazer uma seleção, né? Então há essa importância. A outra questão, né, é a questão mesmo da seleção em si, né? Os pintinhos nascem, vão estar crescendo e você tem que ir selecionando essas aves. Porque sai aves, mesmo de pais de raça pura, vão sair aves que você não interessa. Coloração, tipo as penas, formato de crista, formato de cabeça, formato de corpo e tamanho, né? Uma das questões importantes é às vezes, mas tem que colocar sangue novo, mas às vezes é muito complicado você encontrar sangue novo de determinadas variedades, né? E corre muitos riscos quando você inclui um sangue novo dentro da sua criação. Então, às vezes, mais importante, às vezes, isso é uma coisa que às vezes eu sou criticado, mas mais importante do que você trazer um sangue novo é você fazer uma boa seleção do que você tem. Você tem que saber o material genético que você tem, você tem que trabalhar em cima disso. Então a seleção das aves é fundamental, né? É estar olhando a crista, estar olhando as características, observando, e aí você vai tirando o que não é de agrado, vamos dizer assim, certo? Então eu acho que isso é uma coisa que todo criador de raça pura tem que ver, visualizar. O que eu quero? Eu quero excelência? Excelência custa caro. Excelência dá trabalho. Excelência, você perde muitas aves. Mas é isso que eu quero? Beleza. Então vamos seguir essa linha. Vai chegar lá no final vamos dizer assim, no final da pirâmide, né? Na ponta da pirâmide, você vai ter animais excepcionais. Só que um animal excepcional, ele também tem que ter um valor excepcional, né? Então, às vezes a pessoa, mas quanto custa? Manda a sua tabela de preço. Eu não trabalho com tabela de preço. Eu trabalho com ave. A mesma ave, da mesma raça, ela tem valores diferentes. Por quê? Porque ela tem qualidade.
as qualidades das aves são diferentes. Então o criador ele tem que ter muito essa noção, que ele, apesar de ele estar trabalhando com aves de raça pura, são aves diferentes, tem que ter valores diferentes de acordo com o padrão que ele está criando, certo? E na questão das vendas dos ovos, você pode pegar um pai fantástico, uma mãe fantástica e o descendente não ser tão bom como os pais. Numa primeira geração. Na segunda, mas aquele galo é meio fraquinho e tal, mas de repente na segunda tira um filho excepcional. Volta. Então assim, quando a gente faz essa seleção, logicamente, você tem que trabalhar com qualidade no padrão. Você tem que conhecer a genética que você está criando. Feito isso, é aquela coisa, selecionar. E não, infelizmente não dá para criar pouco para selecionar. Você tem que criar muito, né? Então, quando eu digo muito, é muitas exemplares da mesma raça, não muitas raças, tá? É muitos exemplares da mesma raça. Só dessa forma. Hoje nós temos aqui quase, sei lá, acho que deve estar umas 550 angolas, por exemplo. Vai ficar com tudo isso? Logicamente que não, né? Mas é aquela história, seleção, né? Nós estamos com muitos filhotes de Brahmas que nasceram. O que nós vamos fazer? Seleção. E assim por diante em todas as aves. Os que nasceram agora, esse último lote, né? Nós temos o Pedrez, a Embrapa, Isa Browner, aves de produção que provavelmente o primeiro semestre do próximo ano vai ser um ano que vai pedir muito, né? Essas aves ser aves que devem estar em expansão, né? O mercado deve ser um mercado promissor, começo do ano, para a produção de ovos, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, temos que trabalhar a seleção. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho para vocês e aí a gente conversa mais um pouquinho lá vendo as aves, tá ok? Bom, pessoal, aí ó, estão tudo espantadinho de ouvir minha voz bonita aqui. Bom, mas é assim, a coisa começa por aqui. Primeira coisa que você tem que selecionar, né? Aves que vão se desenvolver mais rápido. Essas aves aqui são aves de produção, então elas são aves que crescem rápido, ok? Porém, mesmo sendo aves que crescem rápido, você tem que tomar muito cuidado com relação à alimentação, né? Com relação ao aquecimento e com relação à qualidade da água que você está oferecendo, tá? Essas aves elas já vieram para cá, elas já estão vacinadas com as primeiras doses de vacina, né? Então assim, esse é o primeiro passo. A primeira seleção que acontece é a seleção que saiu da chocadeira. Então essa ave que estava lá dentro da chocadeira, ela já foi visto como que elas estão se desenvolvendo, né? Como que se não nasceu com nenhum defeito, porque as chocadeiras apresentam alguns defeitos, a questão de umidade, temperatura, né? Então a ave às vezes sai com bico torto, perna torta, dedo torto. Então é a primeira coisa, vamos selecionar as aves na hora que elas vão nascer. Então esses daqui já estão tudo bonitinho, tá? Como eu disse, esses daqui são aves de produção. Então eles vêm para uma baia. Agora vamos ver as aves ornamentais, tá? Eu vou mostrar o mesmo lote, da mesma turminha que nasceu no mesmo dia, porém das ornamentais. Bom, aqui o trabalho já é um pouquinho mais delicado, né? Vamos dizer assim, aqui é uma seleção mais fina, né? Porque você tem que já começar a olhar o padrão da ave que você deseja, né? Então aqui você já começa a ter uma definição. Aqui você já observa, né, o que você pretende, né, com as suas aves, né? Como é muito semelhante, isso daqui é questão de manejo, de alimentação, ela será muito semelhante em todos os casos, tá? Em todas as situações, vocês vão ter que
cuidar bastante da questão da alimentação, do aquecimento, né? Principalmente em regiões que o clima é mais frio, como a nossa região. Não pode ter muita variação, nem do calor, né? E nem da umidade, né? E aí, daqui para frente, agora, até começar a se reproduzir, vai ser sempre seleção, 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 tá? Então é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito. O padrão, o conhecimento do padrão que você procura, né? E aí, com o que você realmente vai estar nascendo, né? Às vezes aqui, vamos lá, de mais de 100 pintinhos, às vezes você tira 30, 25, que são aves realmente que você deseja, que você pretende estar mantendo dentro do seu plantel. Nesse porte, eles já estão quase no ponto de ir para a baia sem aquecimento. Eles já estão começando a ficar todos empenadinhos, né? E aqui já dá para começar a definir melhor, né? Macho, fêmea, coloração de pena, né? Do que naquelas idades. Naquelas idades a gente trabalhou, como eu falei para vocês, a gente trabalha mais a questão mesmo da qualidade e defeitos físicos, né? Aqui já não. Aqui a gente já pode começar a observar o que a gente quer para as aves. Aqui ainda eles estão sob aquecimento, né? Mas loguinho já vão lá para a segunda fase, onde não vai precisar mais, tá ok? Vou mostrar já onde já começa já em box, né? E ali já vai começar a mudar um pouco o sistema de criação em si, né? Bom, nessa fase eles já não precisam mais de aquecimento, né? Aí nós pegamos aqui, aqui ainda tenho, geralmente eu não deixo as aves de produção, aqui eu tenho algumas aves ainda de produção junto. Vocês podem observar que elas são bem maiores, né? Do que as ornamentais. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso daí, né? Mas como o lote era pequeno, acabou ficando, mas eu procuro manter eles separados. Nessa fase já muda o tipo de ração também, a gente já entra com a ração de crescimento e engorda, que vai até quando as aves começarem a botar, né? E tá aí, ó, a turminha super bonitinha, saudável, e vamos lá agora conhecer eles um pouquinho maiores. Bom, aqui nós já estamos com um lote maior, né? Uma coisa que é interessante vocês observarem é que assim, aqui já é um lote do mesmo porte, apesar de ser aves de raça diferente, mas nós trabalhamos aves de porte parecido, tá? Ave grande com ave grande, ave pequena com ave pequena. E os lotes, a gente procura não fazer lotes muito grandes. Então a gente divide o mesmo lote em vários boxes diferentes, tá? Para evitar canibalismo, para evitar maiores problemas de infecção, contaminação. Aqui eles já tomaram várias vacinas, né? Eles já estão bem mais protegidos, né? Olha essas sedosas, que coisa mais linda, né? Então essa aí é uma matriz sem dúvida nenhuma que vai ficar e é uma ave belíssima, né? A outra sedosa lá no fundo barrada também é bonita. O machinho já é mais feinho, o machinho nós já vamos ter que observar melhor ele para ver o que se fica ou não, né? E assim vai. Como eu falei lá atrás, aves de produção com aves de produção. Essas aves aqui, elas vão começar a botar bem mais rápido do que as ornamentais, né? Então, elas têm que estar separadas. Como eu disse para vocês, sempre trabalhando. Isso é fundamental, uma dica muito importante. Sempre trabalhar com lotes pequenos. Nada de... eu pessoalmente aqui não gosto de trabalhar
com um box com mais de 20 aves, tá? Então eu divido, a gente tem muitos boxes aqui, dá trabalho, mas assim, o resultado é outro, tá? Vocês criarem tudo junto, tudo misturado, realmente não é um ponto que eu indico. Aqui elas já estão na fase da última vacina e assim, última seleção praticamente. Aqui a gente já vai conseguindo definir bem o que a gente quer na qualidade das aves, tá? Aqui a gente já sabe o que fica realmente para a matriz, já estão bem formadas mesmo e já dá para, vamos dizer assim, o que é bom e o que vai para panela. Seria mais ou menos isso, tá ok? E novamente é aquela situação, nada de muitas aves, mesmo que sejam já raças diferentes, nada de muita bagunça. Sempre nós temos que trabalhar a organização, tá? Uma coisa assim que vocês podem notar e que eu acho que é fundamental, quando você trabalha dessa forma, você evita doenças, tá? As aves estão saudáveis, mesmo com essa época de inverno, que às vezes em muitos casos nós temos casos de coriza, né? Aqui as aves estão aí bem, tudo aí 100%, sem maiores problemas. E aqui, pessoal, os lotes já prontos. Aqui já está tudo organizado, né? Aí aqui vai ser mesmo só a separação de cores, né? E de famílias aí, olhando o que é parente de quem, para tentar evitar um pouco a consanguinidade. Mas já são aves formadas que devem começar aí a postura nos próximos 30 dias, tá ok? Aí o lote já, vamos dizer assim, daqui para frente, até agora foi só gastar. Daqui para frente já é tentar recuperar o que foi gasto, né? Mas aves bonitas, aves aí com uma boa estrutura. E assim, o que eu gosto de deixar claro para vocês, se vocês observarem, é o padrão. As aves com um padrão de tamanho sempre muito parecidas, certo? Às vezes você fica com poucas aves no final da história, como é o caso dessas marãs, né? Que você vai tirando, vai selecionando, aí você acaba ficando com poucas coisas. Mas vale a pena, né? Você consegue aves aí bem dentro do que a gente procura. Bem, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho das informações, né? E aí, como eu disse, a gente espera que a gente possa estar ajudando de alguma forma os criadores. E assim, eu conto com vocês na próxima semana, o tema da próxima semana será outro, né? A gente deve entrar com um pouco de raças e assim vamos mostrando aí um pouquinho por vez do que a gente tem. Qualquer coisa, acompanha nosso Instagram, tem muita foto, muita imagem, a gente procura responder dentro do que é possível. Eu peço desculpas caso não consiga, né, tá respondendo, porque infelizmente a gente tem um número reduzido de pessoas que contribuem com a gente aqui, né, inclusive por causa dos nossos custos, e às vezes não dá tempo de atender todo mundo, tá? Mas eu peço um pouquinho então a compreensão de todos e aí a gente vai atendendo dentro do possível. Qualquer dúvida também tem o site, pode fazer pergunta lá pelo site, pelo Instagram, que nós estamos aí à disposição, tá joia? Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vocês e até semana que vem.